esse tema aqui, ele conclui o programa previsto para esse ano, e ele, na realidade, não é um tema para agora, né? Se nós, na realidade, fizermos uma retrospectiva de todos os assuntos tratados aqui nesse 2015, nós vamos ver que houve uma sequência progressiva, cronológica, e um aprofundamento naquilo que realmente está na base do Espiritismo, que é, infelizmente, ignorado por grande parte dos espíritas. Se nós realmente levarmos em consideração todas as informações que chegam a nós através do Espiritismo, nós vamos ver que, na realidade, esse período de transição pelo qual estamos passando, além de ser uma repetição de um momento que acontece periodicamente na Terra, porque se nós olharmos o tempo de Jesus, vamos ver que degradação, inversão de valores, corrupção, tudo que lá está acontecendo no momento presente, só que em proporções muito maiores, até porque houve uma expansão demográfica da Terra e também uma expansão territorial, né? A Terra, o que se sabe, na época conhecida, era aquela regiãozinha do Oriente Médio onde Jesus surge, e os domínios do Império Romano do Ocidente já avançavam na direção do Oriente, mas já estava dando sinais de agonia, né? E tudo aquilo que estava acontecendo resultou na transformação do Império Romano na pequena Itália e nada mais do que isso, né? Que não tem nenhuma importância no contexto geral. E se nós olharmos tudo que o Espiritismo fala, ele parece nos realmente corresponder àquilo que Jesus prometeu aos seus discípulos no capítulo 14, versículos 16 e 26 do Evangelho de João, onde ele tranquiliza o povo que o cercava, os discípulos que foram escolhidos por ele mesmo, porque depois da última ceia houve lá aquele diálogo entre ele e o pessoal, e ele dizia que estava chegando a hora, se aproximando a hora dele ir embora, e houve uma inquietação por parte dos discípulos pela descrição que está lá em João, uma descrição que aconteceu no mínimo 60 anos depois da morte de Jesus, o que demonstra que aquele conteúdo todo não é um conteúdo de memória do João, mas sim provavelmente uma produção mediúnica, como diz a Igreja Ortodoxa do Oriente e Católica Ortodoxa do Oriente, e que o Dr. Silvino Canuto de Abreu, no livro Evangelho por Fora, muito bem resgatou numa nota de rodapé, que na verdade é uma nota de 3 ou 4 páginas, e nós vamos ver que João realmente serviu de instrumento para que o Espírito Santo contasse a história de Jesus, porque dentre os 4 evangelhos, que na realidade 2 dos quais foram escritos por pessoas que não conheceram Jesus ao vivo, o Mateus e o João foram os únicos, mas o de João é o mais organizado, né? Ele tem realmente uma estrutura muito assim, sequencial, sólida e é mais, digamos, amplo em relação a determinadas passagens. As parábolas estão mais concentradas no Evangelho de Mateus. E se nós levarmos em consideração o que está no capítulo 1 do Evangelho de João, no versículo 2, 3 e 10, nós vamos ver que no princípio, segundo diz lá o Espírito Santo, Jesus estava com Deus, e na realidade, no versículo 3, ele vai falar que tudo que aquilo que aqui há foi por ele construído, ele aqui esteve e ninguém o reconheceu, que ele repetiria no versículo 10. No século XX, 1938, segundo semestre, o Espírito Emmanuel escreve um livro que, segundo ele, baseado nas tradições do mundo espiritual, que conta a história do surgimento da Terra e da humanidade que a habita, né? E ele vai falar acerca desse Jesus como sendo um Espírito que, puro, assumiu a incumbência há 4,5 bilhões de anos atrás, segundo a história nossa ciência atribui, e construiu realmente o planeta Terra, assessorado por milhares de colaboradores em várias áreas, até que há 1 milhão de anos atrás começa a surgir a espécie humana, né, dentro da estruturação que foi evoluída para chegar na formatação que nós temos hoje. E se nós olharmos tudo aquilo que lá está escrito, essa fase que nós estamos vivenciando e que está dando sinais assim de grandes transformações, ela começa mais ou menos uns 4.000 anos, que é justamente quando os sumérios surgem na história e desenvolvem a escrita e começam a preservar os fatos, os dados. E se nós formos olhar o que o Emmanuel fala, ele fala que, na realidade,
Para cá vieram, nessa fase recente, um contingente expressivo de espíritos trazidos de um sistema chamado Capela, na constelação de Cocheiro, e desse sistema, esses espíritos foram, a princípio, colaboradores de Jesus, no sentido de desenvolverem as condições genéticas para que eles pudessem reencarnar, já que o corpo espiritual requer realmente uma extensão, que é o corpo espiritual, compatível com sua evolução, e eles eram muito evoluídos do ponto de vista intelectual, mas muito pobres do ponto de vista afetivo, e Jesus fez uma distribuição. Parte desses espíritos foram para aquela região conhecida como Egito, deixaram lá seus vestígios, dando demonstrações de profundos conhecimentos de arquitetura, de engenharia, de magnetismo. Outra parte foi para a Índia, onde os princípios filosófico-religiosos se irradiariam para o resto do mundo, fazendo surgir grandes movimentos religiosos. Outra parte ficou concentrada entre as tribos de Israel que se converteram num povo e que no ano 70 da era cristã foram dispersados, e outra parte ficou na região conhecida como Indo-Europeia. Se nós olharmos a cronologia da história escrita pelo homem, nós vamos ver que isso acontece de 3.500 anos para cá. 3.500 anos até Jesus. Não é? Então, na realidade, parece que o Emmanuel está falando sério. Porque todas as organizações, seja a fase das dinastias do Egito, seja a fase da evolução mais ampla do povo hindu, seja a fase de estruturação do povo hebreu, você vai ver que realmente acontece mais ou menos no mesmo tempo de 3.500 anos antes de Cristo para cá. Então, parece que esses caras chegaram ali porque hoje ainda o homem tem dúvidas como é que foi possível construir aquelas pirâmides, aquela tecnologia toda que foi utilizada ali, a questão da Índia, que hoje virou realmente um aglomerado de pessoas não identificadas com aqueles princípios filosóficos mais profundos e espirituais mais profundos, que aquilo lá fez parte de um ciclo que se interrompeu e deu sequência à evolução da humanidade com talvez os fragmentos deturpados, distorcidos de todos aqueles conhecimentos. E o povo hebreu, não é? Sai da servidão que tinha sido anunciada a Abraão que aconteceria de 400 anos sob o domínio dos egípcios para se organizar como povo sob a liderança de Moisés. E, na realidade, aqueles 10 mandamentos que Moisés recebeu, se nós prestarmos atenção, ele recebeu isso 1.500 anos antes de Jesus, ou seja, 3.500 anos antes dos nossos dias. E o que acontece é que é um conjunto de regras no sentido de desenvolver uma identidade para aquele povo. Não matarás, não adulterarás, não roubarás, não. Não existe uma referência sequer à palavra amor. 1.500 anos depois, surge o mestre dos mestres, que é o Jesus. E aí ele institui uma nova regra para a convivência entre os seres humanos. Resume aquele recado todo de Moisés a 2 expressões: amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo como a si mesmo. 2.000 anos depois, como ele havia anunciado, vem uma nova proposta. E se nós olharmos o livro Cartas e Crônicas, de Humberto de Campos, na mensagem Kardec e Napoleão, no 31 de dezembro de 1799, naquela madrugada, teria acontecido uma reunião na espiritualidade, onde várias personalidades da história da humanidade em todos os tempos se faziam presentes, inclusive alguns reencarnados, como Faraday, como Napoleão, e Jesus fala, entre outras coisas, que no próximo século, ou seja, no século XIX, estaremos iniciando a 3ª fase do cristianismo na Terra. Ele não fala que vai ser através do Espiritismo, nem que vão inventar o Espiritismo. 3ª fase do cristianismo na Terra, que é a mensagem que ele trouxe, que foi também deturpada e distorcida e transformou essa humanidade numa humanidade sem norte, sem direção, como nós temos observado. E no Espiritismo nós vamos encontrar conteúdos que, se nós estudarmos aprofundadamente a questão, vamos levar a isso aqui. Essa é a solução para a humanidade totalmente destrambelhada que nós estamos vivendo hoje, observando hoje. Vocês vão ver por que eu estou dizendo isso. Então, para não perder muito tempo, vamos começar. Quando se pensa, disse Kardec, numa nota de rodapé, quando se pensa na massa de indivíduos diariamente lançados na corrente da população, sem princípios, sem freios,
entregues aos próprios instintos, deve-se admirar das consequências desastrosas desse fato. Se nós olharmos a quantidade de jovens que hoje ascende à condição de integrados socialmente, nós vamos ver que, embora isso tenha sido escrito no século XIX, tem tudo a ver. Porque a função da paternidade e da maternidade não foram suficientemente trabalhadas, exercidas, e nós vamos ver também porque aqui na sequência, não é? Isso, de uma certa forma, denota o despreparo espiritual, assim, o atraso espiritual dos habitantes da Terra, entre os quais todos nós nos incluímos. Diz a espiritualidade de Allan Kardec, na questão 796 do Livro dos Espíritos também: somente a educação pode reformar os homens, não tem outra possibilidade. Outra nota no Livro dos Espíritos, questão 685A: educação é o conjunto de hábitos adquiridos. E lá atrás, há 2000 anos, entre tudo aquilo que ele falou, o mestre dos mestres, que é o médico dos médicos também, diz o seguinte: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Não tem por onde. Ele é o caminho, a verdade da vida, embora a humanidade ainda não tenha se apercebido disso. O que vem a ser educação integral? Das 22, 23 questões, 25 questões, aí está a primeira. Bom, educação integral é a atividade meio, instrumento através do qual nós vamos atingir aquele fim, ou então é o fim também dos meios que vamos utilizar para crescer espiritualmente, através dos ciclos evolutivos capazes de conduzir a individualidade que um dia foi um animal irracional e que começa esse processo evolutivo há muitos milênios atrás, né? Não necessariamente na Terra, na condição humana, ou espírito na direção da conquista da felicidade e da paz, ou progresso pleno, que é o que todo mundo quer, né? Mas na realidade, hoje nós iludimos-nos imaginando que a felicidade está nos bens adquiridos, nos bens acumulados, nas viagens que fazemos, naquilo que realmente... Só que a espiritualidade, por vários médiums, vários espíritos têm mandado um recado curto e grosso: olha, ninguém vai ficar na zona de conforto há muito tempo. Todo mundo aceleradamente vai ser empurrado, vai ser doença, vai ser desinteligência, vai ser desemprego, vai ser problemas em todas as direções. Isso que nós estamos vendo acontecendo na Europa, que os europeus foram tirados da zona de conforto, como que karmicamente pagando as dívidas que contraíram ao longo do tempo, explorando os africanos, os norte da África, é realmente um indicativo sério disso. E não vai ficar lá. Existem prognósticos, por exemplo, do grande antropólogo Arnold Toynbee, que morreu, acho, nos anos 70, que o terceiro milênio seria dominado pelo islamismo. Na época não era como está hoje. Parece que é verdade. Dá uma pesquisada em Arnold Toynbee, Herculano Pires citava muito esse homem. Ele realmente fez uma retrospectiva de civilizações extintas para mostrar que ciclicamente a gente sofre a influência, o domínio de determinadas escolas. E parece que a próxima vai ser essa que citamos. Principia-se a autoeducação, essa educação integral, no reconhecimento do ser como espírito, porque se você está ouvindo no centro espírita, você está lendo no livro espírita, que você é espírito, então você tem que entender que você é mesmo. E você é imortal, você é pré-existente, já viveu muitas vidas, sobreviverá a elas. Muitas vezes, voltando aqui para essa dimensão, para ajustar contas, como nós vimos lá na personalidade humana, a caminho da perfeição, esse é o objetivo final, que não vai acontecer provavelmente aqui na Terra, porque o trabalho a ser realizado em nós ainda é muito grande, através de reencarnações sucessivas na condição humana, controlada pela lei de causa e efeito que extraordinariamente funciona dentro de nós mesmos. E esse mecanismo e conceito vai funcionando e se ampliando à medida que o grau de inteligência e consciência se desenvolve. Quanto mais conhecimento você vai adquirindo, mais consciência você vai tendo, mais responsabilidade você vai sentindo em relação a você e ao meio. Pode a educação integral ser considerada sob dois ângulos: do indivíduo, que sou eu adulto, que sou vítima de um processo educativo falho, precário, onde os meus pais deram o melhor, mas era aquilo que eles podiam oferecer. E a outra condição
na realidade, é daquele que tem a responsabilidade de encaminhar outros espíritos na condição de tutelados, que a gente apelida como filhos. Na verdade, são duas situações. Então, eu talvez consiga até admitir que eu tenho um monte de coisas que causam-me dissabor e são responsáveis pelas minhas angústias, pelas minhas depressões, pelas minhas insatisfações, pelas minhas revoltas. Mas também tem o lado da minha responsabilidade. Paternidade e maternidade, no grosso, na realidade, é um acidente. É um acidente biológico, fruto da ignorância. Existem alguns grupos humanos minoritários, mas muito minoritários, pessoas mais esclarecidas, que até planejam filhos, que planejam se associar pelo casamento, mas na maior parte dos casos é fruto apenas de uma relação, às vezes, movida pela necessidade da alimentação espiritual, que é aquilo que a personalidade humana nos trouxe através da informação do André Luiz, e nós vamos rever isso aí daqui a pouco de novo. Porque é um novo conceito, né? Sexo é prazer, mas por que a gente busca ele de uma forma insensata? Por que nós nos desequilibramos, pulamos cerca, fazemos um monte de coisa errada? Na realidade, porque aquilo lá é um alimento espiritual. Na verdade, aquilo lá traz-nos certo relaxamento e certa alimentação para o nosso espírito, que precisa também dela. Só que tem que ser feito com equilíbrio. Por que e como buscar a educação integral? Outra resposta. Tudo isso aqui vem do livro. Olha, tudo isso aqui está nos livros do Kardec. Eu tenho certeza que a maior parte dos espíritas, com exceções minoritárias também, não perceberam isso. Lá no Prolegômenos, que é a parte introdutória do livro dos Espíritos, a espiritualidade fala para Kardec. O homem que intensencia o espírito, ou seja, vai sutilizando o seu espírito, vai desmaterializando o seu espírito pelo trabalho. E não é senão pelo trabalho do corpo que o espírito adquire conhecimentos. Nós precisamos reencarnar. A evolução também se dá na outra dimensão, só que lá acontece para aqueles que estão preocupados em aprender ou conhecer, entre espíritos que estão interligados pela lei da afinidade. No blog As Revelações da Revelação está no ar ainda hoje uma postagem onde nós pegamos uma afirmação feita por uma entidade na Sociedade Espírita de Paris, que está analisando um simples versículo do Apocalipse. E ela faz um prognóstico para todos aqueles que estão exorbitando no exercício do poder, explorando os seus semelhantes, explorando os recursos que não são deles. Eles não sabem o que os aguarda. E aí nós pegamos o André Luiz numa visão, numa descrição que ele nos dá no livro No Mundo Maior, acerca de um vale imenso, onde estão milhares de criaturas como essas que saem daqui e pela lei da afinidade, como que imantadas, estão presas ali, ainda achando que conseguem manter o status que desenvolveram aqui na Terra, que é totalmente distorcido. Não é? Isso daí não é fenômeno recente, isso sempre acontece, porque o egoísmo e o orgulho, como nós vamos ver na sequência, são características a serem erradicadas ou transmutadas em nós. Como buscar a educação integral e por quê? O conhecimento de si mesmo, diz a espiritualidade a Kardec, é a chave do progresso individual. Não tem outro caminho. O outro caminho é o caminho da dor. Não existe outra forma através da qual nós somos empurrados, né? É como o Chico Xavier falou a respeito dele mesmo, né? Ele dizia se sentir assim como um sapo com uma vela acesa na cabeça, fazendo luz para aqueles que estavam no entorno. Cada gotinha de cera que caía nas costas do sapinho que era ele, empurrava ele para mais um pulinho para frente. Nós somos assim, a cera que queima nas nossas costas, a dor que nos cutuca, é que vai nos empurrando para frente. Até que chega um ponto que nós chegamos à conclusão, puxa, eu tenho que realmente me aprofundar no conhecimento de mim mesmo para poder progredir mais ou menos em paz. Aí o próprio Kardec ouve essa pergunta que o Espírito da Verdade faz para que a gente reflita. Mas direis, como há alguém de julgar-se a si mesmo? Não está aí a ilusão do amor próprio para atenuar as faltas e torná-las desculpáveis? Porque a gente nunca está errado. O errado é sempre o outro,
a imperfeição é do outro, o outro é que está causando problema para nós. Eu sou realmente um infeliz, um desafortunado. Pergunta ainda o Espírito da Verdade. O avarento se considera apenas econômico. Então, desculpismo, é previdência. O orgulhoso julga que em si só há dignidade. Ele não está realmente se sentindo melhor que os outros, mais entendido, mais inteligente. Isso é muito real, diz o Espírito da Verdade, mas tendes um meio de verificação que não pode iludir-vos, se você está interessado no conhecimento de si mesmo. Diz ele: quando estiverdes indecisos sobre o valor das vossas ações, inquiri como a qualificarias se praticada por outra pessoa. Olha aí que dica sensacional, né? Se a censurais no outrem, não a podereis ter por legítima quando fordes o seu autor, pois que Deus não usa de duas medidas na aplicação da sua justiça. Está na questão 519 do Livro dos Espíritos. Esse procedimento bastaria, o Espírito da Verdade continua. Procurai também saber o que dela pensam vossos semelhantes. Puxa, quem vai perguntar se eu estou errado para o outro? Quem? Isso aí exige de nós assim uma coragem muito grande de transpor a nossa presunção de que somos alguma coisa importante. E não desprezeis a opinião dos vossos inimigos. Esse que nos fica ali cutucando, às vezes está nos ensinando o que tem que ser melhorado em nós, né? Porque a minha reação de inconformação, de insatisfação ante a crítica que ele me faz, está também me levando à reflexão. Como eu contei no mês passado, quando eu falei do amigo que eu mandei procurar o centro, ele falou: mas se Jesus aí deve ter um data center fantástico, e tudo ele sabe. Como é que ele pode saber de 7 bilhões de pessoas e mais 13 bilhões do outro lado, né? É o Superman, né? Mas não é assim. Existem regras, leis, existem assessorias, existem colaboradores, e na verdade aquele cara chato que me fez aquela pergunta me fez pensar. Porquanto esses nenhum interesse têm em mascarar a verdade, o inimigo fala na sua lata mesmo o que você está fazendo, que incomoda ele também. E Deus muitas vezes os coloca ao vosso lado como um espelho. Olha aí, ó. É o que a psicologia diz, né? Nós rejeitamos no outro o que não aceitamos em nós. O Freud deu um chute certíssimo, a fim de que sejais advertidos com mais franqueza do que o faria um amigo. Diz mais: investigue, consequentemente, sua consciência, aquele que se sinta possuído do desejo sério de melhorar-se. Esse é um pré-requisito essencial, você tem que querer. É que nem o doente mental, o dependente químico, ele não vai melhorar se ele não puser na cabeça: ele não tem que sair dessa, ele vai ter que lutar contra si mesmo para, de uma certa forma, livrar-se da psicodependência que desenvolveu em si mesmo, né? A fim de extirpar de si os maus pendores, como do seu jardim arranca as ervas daninhas. Dê balanço no seu dia moral, para exemplo do comerciante, avaliar suas perdas e lucros. Se a gente fizesse tudo diante de dormir, hein? A gente progressivamente ia começando a acertar mais do que errando. E vos asseguro que a conta deste será mais avultada do que aquelas. Se puder dizer que foi bom o seu dia no final dessa autoavaliação, poderá dormir em paz e aguardar sem receio despertar na outra vida. Questão 915 do Livro dos Espíritos. Considerando ser a evolução espiritual consequência da educação do espírito, porque seja consciente ou inconscientemente nós vamos sendo levados nessa direção, percebe-se que após a ascensão do princípio inteligente à condição humana, ele vai como que sendo empurrado pelas circunstâncias, porque a lei de causa e efeito, de uma forma inflexível, estabelece para nós a fatalidade dos acontecimentos que vão nos surpreendendo como repercussão daquilo que nós fizemos de nós mesmos e daqueles recursos que nos foram oferecidos. Você está sempre diante dos efeitos, das consequências daquilo que você fez. Você não foge de si mesmo. Nessa fase inicial, é provavelmente onde a inflexibilidade da lei é mais rigorosa. Em que ponto a individualidade começa a agir conscientemente no seu processo evolutivo? Diz o Espírito da Verdade a Kardec: o espírito fica num estado inconsciente durante numerosas encarnações. A luz da inteligência não se faz senão aos poucos, e a responsabilidade real só começa quando o espírito age livremente e com conhecimento de causa. Porque no princípio, quando você vem da fase que te trouxe da condição da irracionalidade para a racionalidade,
Você, caracterizado pelo que o André Luiz fala, pela capacidade do pensamento contínuo que diferencia dos animais irracionais domesticáveis que têm ideias fragmentárias. Aqui você tem o pensamento contínuo, mas você é simples e ignorante, você não tem conhecimento nem experiência. Então, como a longevidade no corpo físico era variável e ela no princípio da evolução da fase recente da humanidade, pela falta de recursos, de remédios, de assistência médica, pela fome, por uma série de fatores, pelas epidemias que davam, pelas pragas que nos alcançavam, o tempo de vida era muito curtinho, como nós vimos no mês passado. Até Jesus era 28 anos no máximo, até o final do século XIX, 48. No século XX, no início, na primeira metade, 60, 60 e poucos anos. Chegamos aos 70 no final, começo do século XXI, graças à medicação, aos antibióticos e todos os diferentes recursos da farmacopeia que se desenvolveu a partir das descobertas que a ciência foi fazendo no final do século XIX e começo do século XX. Né? Então esse número aí, essa indicação, essa informação, ela tem aparentemente muita lógica com isso. E diz mais, não é nem após a primeira, como nós já dissemos em outras ocasiões, nem a segunda encarnação que a alma tem consciência bastante nítida de si mesma para ser responsável por seus atos. Talvez só após a 100ª ou 1000ª. Durante longos períodos, o espírito encarnado é submetido à influência exclusiva dos instintos de conservação. Então nós somos poligâmicos, somos glutões, somos politeístas. Pouco a pouco se transformam em instintos inteligentes, ou melhor dito, se equilibram com a inteligência. Mais tarde, sempre gradativamente, a inteligência domina os instintos. Se revoltarmos à personalidade humana que foi tratado no mês passado, o problema da saúde, da doença, nós vamos ver que tem tudo a ver com o que está sendo dito aí. Só então começa a responsabilidade séria. A responsabilidade cresce em razão do desenvolvimento da inteligência, que é uma coisa realmente legal, porque os direitos são iguais para todos, né? Quanto mais você vai buscando o desenvolvimento da inteligência através do trabalho que foi dito lá na primeira resposta, mais você vai ter uma percepção mais ampla das coisas que te cercam e na qual você está inserido. No ponto em que estamos, a inteligência está bastante desenvolvida. Então, na Terra, não tem ignorante. Para permitir ao homem julgar sadiamente, ou melhor, sabiamente, o bem e o mal. Todo mundo tem noção do que é certo e do que é errado. Se faz o errado é porque realmente é mais conveniente. E é também neste ponto que a sua responsabilidade é mais seriamente empenhada. Está na Revista Espírita. Para saber o ponto em que nos encontramos, a autoanálise é o caminho mais indicado, responde a espiritualidade a Kardec. Muitas faltas que cometemos nos passam desapercebidas ou despercebidas. A gente não acha que errou. O erro, como a gente viu agora, é do outro. Se efetivamente interrogássemos, se nós interrogássemos mais frequentemente nossa consciência, veríamos quantas vezes falimos sem que suspeitemos. Nós ferimos, nós magoamos, nós dizemos coisas, olhamos de maneira errada, ferimos as pessoas, unicamente por não investigarmos a natureza e o motivo dos nossos atos. Se nós amássemos o nosso semelhante, a gente ia pensar antes de falar o que às vezes a gente fala para ele. Principalmente em casa. A forma interrogativa tem alguma coisa de mais preciso do que qualquer máxima. É o conhece a ti mesmo, o autoconhecimento, que muitas vezes deixamos de aplicar a nós mesmos. A gente gosta de aplicar no outro. Aquela exige respostas categóricas, por um sim ou não, que não abrem lugar para qualquer alternativa e outros tantos argumentos, pessoas que a gente vai sempre dar uma desculpa. E pela soma das respostas obtidas, poderemos computar a soma do bem ou do mal que existe em nós. Existe um método para torná-la mais eficiente? Formular de vós para convosco, diz a espiritualidade, questões nítidas e precisas e não temais multiplicá-las. Faz uma subpergunta, pergunta de novo, volta a perguntar. Justo é que se gastem alguns minutos para conquistar uma felicidade eterna. Não trabalhais todos os dias com o fito de juntar haveres que vos garantam repouso na velhice? Não constitui esse repouso o objeto de todos os vossos desejos? O fim que vos faz suportar fadigas e privações voluntárias? Pois bem,
que é esse descanso de alguns dias, conturbados sempre pelas enfermidades do corpo, que vão ser, às vezes, sinais amarelos, dá uma parada e pensa em comparação com o que espera o homem de bem. Não valerá este outro a pena de alguns esforços? E a gente olha a sociedade de hoje, né? Deus é uma coisa assim muito remota, né? Ele só torna mais próximo de nós quando a coisa realmente fica muito crítica. Então a gente meio que em dúvida, meio inseguro, até tenta recorrer a esse Deus, mas não acreditando muito. Se a coisa melhora, então a gente já descartou de novo. A gente gasta um tempo absurdo com besteira no mundo, discussões a respeito da política, discussões a respeito de, sei lá, a vida dos outros, discussão a respeito do esporte, mas não temos um minutinho para discutirmos sobre Deus. Temos vergonha de falar de Jesus, temos vergonha de falar de Deus no ambiente de trabalho, temos vergonha de um monte de coisa. E Jesus já disse lá atrás que aquele que também fingir que não conhece ele, também vai ser de uma certa forma ignorada por ele na hora que a gente for buscar a mão dele, né? Algum ponto que possa servir de referência no primeiro momento? Lembrando haver em todo homem 3 caracteres. Olha que interessante isso que um espírito fala para o Kardec. O do indivíduo, de ser em si mesmo. Nós somos um espírito, uma individualidade, alguma coisa que levou 150 milhões de séculos para chegar nesse ponto aqui. O do indivíduo como membro da família e, finalmente, o de cidadão. Porque nós estamos dentro de contextos chamados família, seja daquela de origem, seja aquela que foi, de uma certa forma, desenvolvida, e dentro da concepção espírita a gente vai encontrando muita lógica nisso, e a gente encontrou lá no tratamento da personalidade alguns meses atrás, o Brian Weiss, psiquiatra americano, falando, olha, dentro daquilo que eu vi em uns 4.000 casos que atendi, a impressão que eu tenho é que a família se organiza antes de aquecer. Ele tirou isso dos depoimentos nos estados alterados de consciência de pacientes que por motivos diversos foram procurar. Sob cada uma dessas 3 faces, pode ser um indivíduo criminoso ou virtuoso, isto é, pode ser virtuoso como pai de família, ao mesmo tempo que criminoso como cidadão e reciprocamente. Todos esses personagens que nós estamos vendo hoje na evidência, na vitrine, levando pedradas, certamente para os filhos, para a esposa, talvez para os demais familiares, eles são ótimos. Só que como cidadãos estão deixando a desejar, como a gente está vendo a cada quantidade de poeira que a justiça vai tirando debaixo do tapete, né? Daí as situações especiais que para si cria nas suas sucessivas existências, que é que está lá naquele trabalho que está no blog, o primeiro deles falando a respeito daquela mensagem do Apocalipse, que eles não sabem o que os espera além dessa vida, né? E ao mesmo tempo tem uma outra postagem dessa semana que fala sobre os bastidores da evolução. E a gente fez uma amarração entre informações de um livro de 1922 do Círculo Esotérico do Pensamento, chamado Diálogos Iniciáticos, onde várias revelações são feitas a um discípulo por um mestre espiritual, e entre as coisas que lá estão ditas é que de 10.000 anos para frente, de 10.000 anos para trás para cá, a raça negra teve um momento que ela foi a primeira a se organizar como sociedade na Terra. E ela dominou não só a região conhecida como África hoje, como dominou também aquilo que nós conhecemos hoje como Europa, como invadiu alguns domínios da Ásia. As lutas sucessivas ao longo desse período todo, porque 4, 5 milênios mudam toda a configuração do mundo, fizeram com que a raça branca assumisse o controle da Europa e essa raça fosse confinada na África e parte da região conhecida lá como Índia. E a sucessão dos acontecimentos fizeram com que viesse aí os exilados de Capela e fossem introduzidos nessas raças primitivas e trouxessem os vestígios da sua grande evolução da inteligência, né? Deixando aí marcas que ainda hoje desafiam o conhecimento humano. E, na realidade, esse episódio foi buscado para juntá-lo a um outro que está no capítulo 3 da segunda parte do livro Memórias de um Suicida, onde um espírito, fazendo uma digressão, chamada Epaminondas alguma coisa, ele vai falar que
Na realidade, a raça negra, que foi utilizada como escrava aqui na América, ela na realidade trouxe embutido naqueles corpos milhares de seres comprometidos com as leis dentro da raça branca que foram colocados ali, como muitos nazistas foram colocados logo após o término da Segunda Guerra Mundial, entre os biafrenses, entre os nigerianos, para que na fome, no sofrimento, no abandono, experimentasse o mesmo que fizeram a raça branca, compreendida pelos judeus principalmente, sofresse nos campos de concentração. Bom, aí seguindo com o Espírito da Verdade falando. Daí as situações especiais para se cria nas sucessivas existências. Nós vamos sempre enfrentando as consequências das nossas ações. Salvo alguma exceção, pode-se admitir como regra geral que todos aqueles que numa existência venham a estar reunidos por uma tarefa comum, já viveram juntos para trabalhar com o mesmo objetivo e ainda reunidos se acharão no futuro. Então, meu filho, minha esposa, meu pai, minha mãe, minha irmã, não são pessoas que eu conheci aqui nessa viagem que estou fazendo nesse momento aqui na Terra. São velhos parceiros que talvez há milênios tenham se comprometido comigo ou com os quais eu tenha me comprometido para que nesse momento nos reuníssemos e vivenciássemos algumas experiências de reconciliação e reabilitação juntos, até que hajam atingido a meta, isto é, expiado o passado ou desempenhado a missão que aceitaram. Graças ao Espiritismo, compreendeis agora a justiça das provações que não decorrem dos atos da vida presente, porque reconheceis que elas são o resgate de dívidas do passado. Está no livro Obras Póstumas. À medida que os homens se esclarecem sobre as coisas espirituais, dão menos valor às coisas materiais. Verdade. Em seguida, é necessário reformar as instituições humanas que as entretêm e excitam. Questão seguinte. Isso depende da educação. Resposta lá do Livro dos Espíritos, questão 914. Esse trabalho não tem bibliografia no final. A bibliografia está na própria resposta para quem quiser depois se aprofundar. As eventuais alternâncias sociais que situam os espíritos reencarnantes, que ora nós renascemos em condições privilegiadas economicamente, no outro a gente volta pobre, às vezes a gente vem pobre e depois volta rico, que é para desenvolver inteligência com recursos ou com falta deles, porque com a falta deles a gente busca improvisar, a gente busca criar, busca vencer a crise, né? Mas só que quando o excesso nos favorece assim de cara, invariavelmente a gente se machuca. E machuca muita gente que se compromete. É só ler o Leis de Amor do Emmanuel, 1963, respostas ali objetivas, não precisa de pensar muito. Não podem favorecer a queda do espírito em evolução, quer dizer, eu fui rico e vou voltar pobre. Será que eu, na realidade, não estou tendo que recomeçar tudo de novo? Vamos ver o que diz o Espiritismo. O espírito pode decair como posição social, naturalmente, mas não em relação às aptidões adquiridas, que é que nós vimos lá no trabalho sobre a personalidade. Passe o tempo que for necessário, eu serei essencialmente sempre o mesmo. Os talentos que eu desenvolvi, às vezes, vêm bloqueados, porque eu fui um grande engenheiro, mas agora eu tenho que ir para a área de ciências humanas, fui um grande humanista e agora eu tenho que desenvolver-me na área da matemática, da química, da física, das ciências exatas, né? Mas não em relação às aptidões adquiridas. Por princípio da não retrogradação, que é um princípio que o Espiritismo considera, deve entender-se o progresso intelectual e moral, isto é, o espírito não pode perder o que adquiriu em inteligência e moralidade e não volta ao estado de infância espiritual. Então, às vezes você vê um nego assim que nasceu numa situação extremamente complicada, precária, não teve formação, não teve educação, mas no contexto em que ele está, na empresa, na organização, na instituição que ele trabalha, o cara é o padrão de moralidade, de ética, de correção, de inteligência, de habilidade, sem que tenha tido formação, porque na realidade aquilo lá é aquisição espiritual e isso não se perde. Em outras palavras, não se torna mais ignorante nem pior do que era, ele vai ser sempre aquilo que é e partir daí para frente. O que não o impede de reencarnar-se numa posição inferior, mais penosa, e entre outros espíritos mais ignorantes do que ele, se o mereceu Paraisópolis, Heliópolis,
Regiões assim de extrema dificuldade, tem nego ali extraordinariamente assim, bom, honesto, correto, limpo, educado, sem que tivesse no seu entorno, pessoas que pudessem dotá-lo daquelas características. Um espírito muito atrasado que reencarnasse num povo civilizado, por exemplo, aí estaria deslocado, isso sim, o inverso, e não poderia sustentar a sua posição. Voltando aos selvagens em nova existência, apenas retomará o lugar que havia deixado cedo demais, mas com aquilo que ele aprendeu. Mas as ideias que houver adquirido durante sua estada entre os homens mais esclarecidos não serão perdidas e ele vai levar essa contribuição. É o caso dos exilados de Capela, né? Vai saber se esses exilados de Capela não estavam lá no Natal do planeta, lá do sistema, no mensalão de lá, né? No lava-jato de lá. Vamos mandar esses caras lá para a Terra, mandar um memorando para Jesus lá, pedir, vamos dar uma força aí, mestre. Pode mandar os caras aqui que a gente vai dar um jeito. Colocou ele no meio dos brucutu, de repente um surto de progresso no Egito. Você pega da 2.800 anos antes de Cristo para trás, o Egito, a história não se conhece, mas aí começa as dinastias, que é um sistema político, um sistema cultural, religioso, que vai fazer diferença, porque existem mensagens nas revistas espíritas de Kardec que muitos dos conhecimentos religiosos que vieram para cá, matemática, aliás, a numerologia cabalística do Pitágoras, ele buscou lá. Os conhecimentos esotéricos que vieram até o século XX, a partir dos anos 30, ordens superiores falaram, agora acabou o segredinho, todo mundo tem que saber de tudo. Então todos os livros começaram a ser publicados e acabou aquele hermetismo, que na verdade serviu para que muitas informações fossem preservadas e irradiadas para o mundo, confirmando que no passado já se sabia aquilo que se acessa no presente, principalmente através do Espiritismo. Não é interessante? Mas se você olhar 35 séculos, que é o ponto delimitado como sendo o início de uma nova era, através de Moisés e do monoteísmo, que não alcançou toda a humanidade ainda, porque para muitos, Mohammed, que é o grande herói, Mohammed é um ser humano falho, estabeleceu regras, uma das quais era a respeito da questão do relacionamento com as mulheres. Mas depois que Khadija morreu, que era a sua amada, a prima dele, 9 anos mais velha, ele simplesmente construiu um harém. Então ele mesmo disse o que ele havia estabelecido como regra, sem falar em outras coisas, né? E depois veio a jurisprudência consequente, e a jurisprudência deu origem a essa dicotomia aí chamada xiitas e sunitas, que estão aí causando uma confusão danada com o Estado Islâmico e outras propostas, né? Então um espírito muito atrasado que reencarnasse no povo civilizado, já vimos isso, deve-se dar o mesmo com os homens que irão concorrer para a formação de um novo mundo. Encontrando-se deslocados na terra melhorada, irão para um mundo em consonância com seu estado moral. E aqueles que vieram para o Egito, o Emmanuel fala no A Caminho da Luz, que já foi todo mundo embora. Fizeram aqui o aperfeiçoamento necessário, diante daquelas situações de extremas restrições e precariedade, e evoluíram. Muitos da raça chamada adâmica, né, que é a raça da qual descendem os hebreus, e a gente olha que Deus de Abraão falou para ele, olha, nesse filho seu aí está a raiz de uma raça que será tão numerosa na terra como todas as estrelas do céu. Essa semana o dono, acho que da Gafisa, um ancião aí, fez uma doação de 2,6 milhões ou bilhões da fortuna dele para causas sociais e educacionais, como João Paulo Lemann. Esses caras são judeus. O Zuckerman, seu filhinho dele lá, o cara do Facebook, doou lá 99% das ações dele para causas sociais. O Bill Gates, esses caras são judeus. São eles que estão fazendo a diferença, mas são odiados. Não, é tudo sacanagem, o cara quer dar o golpe aí no fisco. É isso que a gente vê, mas não vê os benefícios. O Gates lá na África, a mulher dele está fazendo uma diferença. Aqui no Brasil ele não pôs a mão porque aqui é complicado, né? O próprio Lehman aí, que tem um instituto que cuida de parte educacional, para conseguir fazer isso entrar no sistema público, o cara deve estar ficando louco, porque não há a resistência daqueles que dominam
impede que realmente o bem possa prevalecer. Então, um espírito muito atrasado, né? Aí vai estar deslocado, já vimos isso aí também. Vamos à próxima questão. Preso, segundo o Espiritismo, inexoravelmente aos efeitos das suas ações, o homem mantém-se ligado às pessoas com que se compromete. Como tirar proveito das relações humanas? Não do jeito que a gente faz, né? Enganando o próximo. A maior parte das misérias da vida tem origem ali, ó. Egoísmo dos homens. Desde que cada um pense em si. E hoje mais do que nunca, né? Porque a gente tem um monte de desculpa, porque o cara não faz nada por ninguém, ele só quer me sacanear, só quer me ferrar, só quer puxar meu tapete. Então a gente só pensa em si antes de pensar nos outros, que é o contrário que Jesus sugere, né? E cogita antes de tudo de satisfazer os seus desejos. Eu faço isso porque eu não posso perder o status que eu tenho, não posso perder a posição, não posso perder os recursos que tenho, né? E tenho que ter cada vez mais para ficar me sentindo melhor que o outro. Cada um naturalmente cuida de proporcionar a si mesmo essa satisfação, por causa daquele tal de egoísmo ali, que é o grande entrave da evolução humana. A todo custo, a gente não mede consequências, não mede que depois a gente vai ter que acertar as contas em algum lugar. E sacrifica sem escrúpulos interesses alheios nas mais insignificantes coisas. Dá uma olhada ao seu redor, nós que temos uma habilidade muito grande para julgar, a gente vai ver que é bem por aí. Como nas maiores, tanto de ordem moral quanto de ordem material. Daí todos os antagonismos sociais, todas as lutas, todos os conflitos e todas as misérias. Vai dar, como Emmanuel fala, o grande conflito, a grande guerra começa na grande luta que você tem dentro de você mesmo, na pequena divergência que você tem de si para consigo mesmo. Todas as lutas, todos os conflitos e todas as misérias diz que cada um só trata de despojar o seu próximo. O egoísmo, por sua vez, olha, isso aí para mim foi surpresa, se origina do orgulho, que eu pensei que o orgulho fosse filho do egoísmo. Na verdade é o inverso. Quando você começa a desenvolver a sua inteligência, a questão emocional, a questão do instinto, na realidade permite o desabrochar do egoísmo. A exaltação da personalidade leva o homem a considerar-se acima dos outros. Também não precisa esticar os olhos para enxergar isso. Julgando-se com direitos superiores, melindra-se com o que quer que seja, a seu ver, e constitua ofensa aos seus direitos. Nós somos, como dizia um amigo meu, orgulho à flor da pele, né? Suscetíveis demais. Às vezes um olhar, uma risadinha que a gente não entendeu direito, pode ser suficiente para a gente já se emburrecer, se deprimir, se amofinar, sair da euforia para o estado psicológico negativo. A importância que por orgulho atribui à sua pessoa, que eu sou o máximo, né? Na minha opinião, isso eu ouvi outro dia aí a respeito de... Tem um monte de evidências da ciência, que eles chamam ciência, mostrando que é daquele jeito, mas o cara pegou uma frase e o resto é na opinião dele. Na minha opinião é assim. Tem que enxergar que ele na realidade é um produto em desenvolvimento, né? Não é nenhum produto acabado. E isso nos torna egoístas. Está no livro Obras Póstumas, numa análise que o Kardec faz sobre orgulho e egoísmo. Como as criaturas humanas desenvolvem essas duas reações? Quer dizer, como surgiu esse tal de egoísmo, esse tal de orgulho em nós? O Espiritismo diz que o orgulho e o egoísmo nascem de um sentimento comum, natural, que é o instinto de conservação. Todos os instintos têm sua razão de ser e utilidade, por incrível que pareça, porquanto Deus nada pode ter feito de inútil. Ele não criou o mal, Deus não criou o mal. O homem que o produz abusando dos dons de Deus em virtude do seu livre-arbítrio, porque Deus nos deu essa condição que também é proporcional ao nosso estado evolutivo. Contido em justos limites, aquele sentimento é bom em si mesmo, o tal do instinto de conservação, né? O exagero é que o torna mau e pernicioso no que diz respeito a esse egoísmo e esse orgulho, né? Quando a gente exorbita, exacerba, distorce, aí a gente está criando problema para nós mesmos no futuro.
O mesmo acontece com todas as paixões que o homem frequentemente desvia do seu objetivo providencial. Ele não foi criado egoísmo, nem orgulhoso por Deus, que o criou simples e ignorante. O homem é que se faz, ou se fez egoísta e orgulhoso, que é também uma etapa do processo evolutivo, desvirtuando o instinto que Deus lhe outorgou para a sua conservação. Não podem os homens ser felizes se não viverem em paz. Isto é, se não os animar um sentimento de benevolência, de indulgência e condescendência recíprocas, numa palavra, enquanto procurarem esmagar-se uns aos outros. Quando persistir só aí, a gente não vai ser feliz jamais. Então, sem considerar esses fatores, quaisquer fórmulas para alcançar a felicidade e a paz serão frustrantes, os decretos, tudo isso daí não vai adiantar nada, quer ver? Enquanto dominarem todos os projetos aí, eles na realidade vão ruir aos golpes do orgulho e do egoísmo. Os mais generosos sistemas sociais serão improdutivos ou os mais sabiamente combinados. É belo, claro, sem dúvida, proclamar-se o reino da fraternidade, mas para que fazê-lo se uma causa destrutiva existe? Você pode até fazer isso acontecer no primeiro momento, mas no segundo volta aquilo que era. Para que o homem viva na terra como irmão, não basta se lhes dê lições de moral, importa destruir as causas do antagonismo, atacar a raiz do mal que é esse tal de orgulho e egoísmo. É essa chaga sobre a qual deve concentrar-se toda a atenção dos que desejem seriamente o bem da humanidade. Enquanto subsistir semelhante obstáculo, eles verão paralisados todos os seus esforços, não só por uma resistência de inércia, como também por uma força ativa que trabalhará incessantemente no sentido de destruir a obra que empreendam. Por isso que toda ideia grande, generosa, emancipadora arruína as pretensões pessoais. Se o cara alimenta qualquer presunção para tirar proveito da situação, a ideia dele, por mais bonita que seja, vai cair em nada. Impossível dir-se-á destruir o orgulho e o egoísmo, porque são vícios inerentes à espécie humana, podem dizer alguns. Mas o Espírito da Verdade diz: se fosse assim, houvéramos de desacreditar de todo o progresso moral. Entretanto, desde que se considera o homem nas diferentes épocas transcorridas, não há como negar que evidente progresso se efetuou. Ora, se ele progrediu até agora, e progrediu muito, se a gente olhar 200 anos atrás na Terra, a gente vai ver que hoje a gente está numa situação muito melhor, apesar de uma grande maioria estar numa situação muito difícil. Ainda naturalmente progredirá, se ele progrediu até agora, né? O autoconhecimento apontado como indispensável para o que quer evoluir espiritualmente, põe na cabeça: eu quero ser um Jesus. Deve partir de que ideia? Diz o Espírito da Verdade, que é o próprio Jesus, é procurando a causa primeira dos instintos e dos pendores inatos, essas tendências que a gente tem compulsivas e impulsivas, que se descobrirão os meios mais eficazes de combater os maus e desenvolver os bons. Quando essa causa for conhecida por nós mesmos, já não precisa ninguém vir falar, a educação possuirá a mais possante alavanca moralizadora que jamais teve. Não se pode negar a influência do meio e do exemplo, isso aí realmente não tem jeito. Tem um monte de gente que, quando se enturma, um ônibus de estudantes, por exemplo, vira outra pessoa. Torcedores de futebol que se enturmam viram outras pessoas agressivas, violentas, capazes de matar em nome daquela, extravasando a violência e a agressividade que tem dentro de si, não é? Sobre o desenvolvimento dos bons e dos maus instintos, porque o contágio moral é tão manifesto quanto o contágio físico. O resfriado que a gente pega, não é? Invariavelmente, muitas vezes a gripe é por conta de ambientes fechados, ar-condicionado sem manutenção, essas coisas todas, né? No entanto, essa influência não é exclusiva, uma vez que se vêem seres perversos nas famílias mais honradas, ao passo que outros saem puros da lama, porque é aquilo que eu falei, lá na Heliópolis, em Paraisópolis, tem às vezes pessoas extraordinariamente integradas nas condutas mais elevadas. Às vezes ressurgiram ali para justamente fazer a diferença, né? Serem o diferencial.
Pessoas que desenvolvem obras sociais dentro desses ambientes de uma forma assim marcada por grandes dificuldades, grandes lutas, e fazem acontecer talvez aquilo que é possível de melhor para pessoas desamparadas e desvalidas. Há, pois, incontestavelmente disposições naturais. A diversidade das aptidões intelectuais e morais inatas, independentes da educação, porque às vezes o cara mostra que realmente sabe sem ter estudado. É o caso, vamos pegar lá o Emmanuel. Quando reencarna 50 anos depois da morte em Pompeia, ele ressurge como um escravo judeu, raça que lhe execrava, lhe odiava o judeu. Mas só que dentro daquela condição de escravo judeu que vai servir aos romanos, ele na realidade demonstra um conhecimento muito grande a respeito da história de Roma, a ponto de surpreender os seus próprios patrões. Como é que esse judeu pode saber tanto de Roma, mais até do que eu? Por causa disso. Aptidão intelectual e moral inata. E de toda aquisição moral na vida presente é um fato notório, é o conhecido. É na preexistência da alma que se encontra a única solução possível e racional da questão e de todas as anomalias aparentes das faculdades humanas. Quando eu digo lá dos livros do Brian Weiss, da Edith Fiore, são caras que não são espíritas, não conhecem nada, mas estão servindo de instrumento para a constatação de que reencarnação não é uma fantasia, como espiritualidade que, de uma certa forma, atrai a atenção do povo aí do meio acadêmico, na área da saúde principalmente. Espiritualidade não é mais de uso comum da religião, não é? Uma meditação que há 20 anos atrás era uma coisa assim besta, hoje a gente está vendo que é um recurso de extraordinária eficiência nos tratamentos, às vezes, de depressão, de outras moléstias de ordem comportamental e mental. Então tudo muda, como Kardec disse, o que hoje é utopia, amanhã será uma verdade. A aceitação pela pessoa da pré-existência parece ser fundamental para a obtenção de resultados. Algum fato indicador da autenticidade desse polêmico tema, e o Kardec vai voltar àquele assunto antes, o Kardec não, o Espírito da Verdade. As crianças que têm instintivamente aptidões transcendentes, pianistas, calculadores, por uma arte ou uma ciência, que possuem certos conhecimentos sem tê-los aprendido. Existem muitos hoje na internet, graças a Deus, no YouTube, muitos exemplos de crianças prodígio na área da física, da química, da matemática, desenvolvendo às vezes com recursos da sua própria inteligência, instrumentos que conseguem substituir exames caros, demorados, às vezes com uma simples gota de sangue, como outro dia foi revelado aí com um jovenzinho americano, né? Como os calculadores naturais, como aqueles aos quais a música parece familiar em nascendo. Mozart, aos 6 anos, já tinha composto 2 óperas em um concerto. Esses linguistas natos, como uma senhora que aos 9 anos dava lições de grego e de latim aos seus irmãos e aos 12 lia e traduzia o hebraico, deve ter aprendido essas coisas em alguma parte, uma vez que não foi nesta existência, deve ter sido numa outra. O homem que já viveu, não uma vez, mas talvez 1000 vezes em cada existência, suas ideias se desenvolveram. Adquiriu conhecimentos dos quais traz a intuição na existência seguinte e que o ajudam a adquirir os novos. Ocorre o mesmo com o progresso moral. Os vícios dos quais se desfaz não reaparecem mais. Aqueles que conservou se reproduzem até que deles esteja definitivamente corrigido. Em uma palavra, o homem nasce aquilo que se fez ele mesmo. Muitos descendentes de alcoólatras são alcoólatras porque trazem isso do passado. E a genética apenas é um referencial, mas a hereditariedade psicológica se sobrepõe à hereditariedade biológica, como nós vimos lá na abordagem da reencarnação no começo do ano. Aqueles que viveram mais adquiriram e melhor aproveitaram, são mais avançados que os outros. Tal é a causa da diversidade dos instintos e aptidões que se notam entre eles. Tal é também a causa pela qual vemos sobre a terra selvagens, bárbaros e homens civilizados. São um espectro muito grande e os espíritos que estão nas formas ainda mais rudimentares de organização social, nas tribos, como na África tem muita coisa assim, na Amazônia tem muita coisa assim,
ou aqueles que são demasiadamente agressivos e violentos. E os homens civilizados é como se fossem classes dentro de um longo curso que começa no prézinho e vai terminar na pós-graduação, né? Como a gente sempre diz. A pluralidade das existências ou das existências é a chave de uma multidão de problemas morais. E foi por falta de ter conhecido esse princípio que tantas questões permaneceram insolúveis durante muito tempo. Evoluindo até, fixação. Como entender o porquê? Diz o Espírito da Verdade a Kardec. A reencarnação determina sempre procriação e alimentação. A gente tem que sobreviver, esse corpo tem que alimentar-se. Mas o Espiritismo está dizendo, em 1945, 1944, melhor dizendo, olha, 70% do que nutre a sua carcaça vem do oxigênio que você respira. Você come de guloso, você come desnecessariamente. E está piorando, né? Porque hoje você vê, por exemplo, o veículo de comunicação que mais influência tem na coletividade e na mente humana é chefe, é confeiteiro, é criança fazendo comida, não é? Então nós estamos apenas... E olha como nós estamos atrasadinhos, meu irmão. A resistência que a gente tem quando a gente fala assim, olha, comer carne, meu, é desnecessário. Você não precisa de sobreviver. Para sobreviver você não tem que comer carne. Pelo amor de Deus, como eu vou perder aquele churrasco, aquele picanha pingando, não é? Então, na verdade, nós somos muito atrasados. No passado, talvez a carne fosse uma coisa essencial. Até porque a grande esmagadora maioria de seres humanos que habitam a Terra hoje não come carne. Essa carne, se você tiver curiosidade e tempo, perde 1 hora e pouco, assista um documentário feito por um ambientalista a pagamento pelas maiores multinacionais da Terra em 2009. Terra Nossa Casa. Está no pai Google. E se tiver oportunidade, veja lá no Netflix um outro chamado Planeta Água, de 2005. Você vai ver um negócio assim, em 6 anos, como aquilo que nós vimos lá em 2009, em 2015 piorou 100 vezes mais. O problema da falta de água daqui 15 anos vai ser uma realidade em São Paulo. O Brasil foi abençoado porque diz que tem 2 grandes lençóis freáticos embaixo de nós aqui, que são verdadeiros oceanos. Só que do jeito que nós estamos indo, logo logo isso aqui vai começar a ser degradado também, né? Porque a conta desse negócio de Mariana, meu Deus do céu, o que é isso? Como o homem insano, 1.000 quilômetros de destruição, fauna, flora, e agora entrou no oceano, está contaminando a água do mar, destruindo riquezas naturais, pela insanidade e ambição, egoísmo. Não é? O moço que é o executivo principal da Sanmark é brasileiro, e já tiveram episódios anteriores de ruptura de barragens menores. Ele tinha em 2009 um projeto, um plano lá para justamente resolver o problema. Foi feita alguma coisa? Não. Tem que mostrar resultado, lucros. E olha lá. Você acha que alguém vai pagar? Se alguém pagar, esse dinheiro nunca vai chegar na população que morreu. Tem muita gente morta em daquele negócio lá. A reencarnação determina sempre a procriação e alimentação, isto é, necessidades da matéria a satisfazer e assim entraves para o espírito. É que o mundo está distraído. O mundo está distraído. Está distraído lá com a França, está distraído com a Turquia, com não sei o que. Estão querendo arrebentar com o Estado Islâmico e por causa também de outros interesses. Mas a hora que o mundo começar a tomar conhecimento que o comprometimento do oceano por conta dessa insanidade aí atinge a todo mundo, talvez a gente tenha que explicar para eles e pagar eles indenizações também, vai saber, né? A luta é necessária ao desenvolvimento do espírito, ponto pacífico. É na luta que exercita as suas faculdades o espírito. Nos seres inferiores da criação, naqueles em que o senso moral não existe, nos quais a inteligência ainda está em estado de instinto, que é lá no começo, a luta não poderia ter por móvel senão a satisfação de uma necessidade material. Ora, uma das mais imperiosas necessidades materiais é a da alimentação.
Assim, lutam unicamente para viver, isto é, para apanhar ou defender uma presa, desde que não poderiam ser estimulados por um motivo mais elevado. É nesse primeiro momento que a alma se elabora e ensaia para a vida, lá no começo do processo evolutivo. Para ver como nós estamos ainda muito atrasados, né? Porque essa ainda é uma preocupação dominante na sociedade humana. Quanto ao instinto sexual, não é apenas agente de reprodução entre as formas superiores, mas, acima de tudo, é o reconstituinte das forças espirituais. Por isso que o homem busca, de uma forma insensata, insana, a relação, às vezes até forçada, com o seu semelhante, sem medir consciências ou consequências, porque na verdade ele está sentindo-se alimentado espiritualmente, que é uma ideia maluca, mas pensa bem, deve ter fundamentação, pelo qual as criaturas encarnadas ou desencarnadas, que também se aproveitam dos momentos das relações muitas vezes desenvolvidas entre duas criaturas, se alimentam mutuamente na permuta de raios psicomagnéticos que lhes são necessários ao progresso. Está melhor desenvolvido lá no livro Evolução em Dois Mundos, do André Luiz. O Instituto da Família é explicado pelo Espiritismo como um importante instrumento no processo evolutivo. Por quê? Então nós vimos ali até agora, há pouco, como é que eu posso ter que fazer? E agora, o que eu tenho que fazer por aquele que está sob meu controle? Muitas vezes um indivíduo renasce na mesma família, diz Kardec, ou pelo menos os membros de uma família renascem juntos, para constituir uma família nova noutra posição social, a fim de apertarem os laços de afeição entre si ou reparar agravos recíprocos. Por considerações de ordem mais geral, a criatura renasce no mesmo meio de ação, que é aquilo que o Brian Weiss fala lá, na mesma nação, na mesma raça. E quando eu tenho bronca de uma raça, os mestres, segundo o Dr. Rice, Dr. Brian Weiss, eu tenho raiva daquela raça, na próxima os mestres me colocam no meio delas. E a gente lembra do Emmanuel, odiava judeu, mas renasce como judeu na próxima, para quebrar um pouco dessa presunção de que ele era uma coisa melhor que os outros. Quer por simpatia, quer para continuar com os elementos já elaborados, estudos começados para se aperfeiçoar, prosseguir trabalhos encetados e que a brevidade da vida não lhe permitiu acabar. A reencarnação no mesmo meio é a causa determinante do caráter distintivo dos povos e raças. Embora melhorando-se, os indivíduos conservam um matiz primário, até que o progresso os haja completamente transformado. O espírito dos pais exerce e muito influência sobre o do filho após o nascimento, diz a espiritualidade a Kardec. O espírito dos pais tem a missão de desenvolver o espírito dos filhos pela educação. Isto é para eles uma tarefa. Se nela falhar, será culpado. Resposta lá do Livro dos Espíritos. Bom, evoluindo da indiferença para a severidade dos castigos físicos, você vai ver isso no livro lá, Um Método Perigoso. O tal do Jung, psiquiatra suíço, recebe uma paciente totalmente transtornada mentalmente. Ela, na verdade, é filha de um grande empresário russo que mora na Suíça, no ramo imobiliário, e, na verdade, teve uma formação dentro do modelo que vigia na época. A menina quebrava, tinha mais 3 irmãos, homens. A menina quebrava um copo, acidente, mas já sabia que tinha que ir para o quartinho, tirar a roupa, depois o pai ia lá e cavalo. Esse era um método dos nossos ancestrais, dos nossos bisavós, que veio lá da Europa. Então, o que aconteceu? A moça entrou num distúrbio mental muito grande e comportamental, que é o que o Freud dizia, e o Freud tinha razão, por incrível que pareça. Todos os nossos transtornos comportamentais, porque ele só olhava esse lado, ele se negava a admitir que o Jung veio trazer a ele a respeito de uma possível realidade extrafísica, porque ele tinha que fazer prevalecer o seu sistema. Ele não queria pensar naquilo lá, porque aquilo lá talvez desmontasse a sua ideia do método da psicologia analítica.
É muito interessante o filme. O Jung consegue fazer a moça voltar ao normal, a moça se forma médica, se torna psiquiatra e vai ser uma grande... Ela vai casar posteriormente, né? E vai ser uma grande difusora das ideias do Jung, que é uma coisa muito interessante, porque o Freud, quando eles brigam, o Freud traz ela para trabalhar com ele. Né? Que a moça escreve uma carta anônima para o Freud, fazendo fofoca a respeito do Jung. Né? É bem interessante. O filme vale a pena ver. E a gente vai ver que é isso aí mesmo. A severidade dos castigos físicos é o que prevaleceu, e assim até os anos 40, 50 aqui no Brasil. Aí a gente vem para uma fase de flexibilização e depois para o abandono total. Nos anos 80, 90, filhos mandam nos pais hoje, né? Assim, está tudo errado. Por isso que isso aqui está certo. Quer ver? Então, nós viemos das contradições dos cuidados obsessivos, porque às vezes a gente vê pais, que são meu genro e minha filha, são doentes. A vida deles acabou. Vivem só em função daquela criança. Não está certo. Como aconteceu aqui no exterior de São Paulo, alguns meses atrás, né? O que foi que aconteceu? Um casal, filho único, Deusinho, né? Menino de 1 ano e pouco, 2 anos. Os dois falavam assim: meu filho morreu, eu morro junto. Não deu outro. O feriado aí que caiu de segunda-feira, eles foram para a chácara da família lá no interior aí de São Paulo, perto de Ribeirão Preto. O molequinho foi brincar lá, um escorpião picou a ponta do dedão dele. Algumas horas depois o moleque bateu para trás. O pai tomou veneno e morreu junto. Não é louco? E a mãe também. A mãe, porque hoje é tão dinâmico o negócio que as notícias somem, né? Você não sabe o que aconteceu. Porque a mãe tomou só que ela... Então, não falaram mais. A mulher estava no hospital, à beira da morte, mas não sabe se ela sobreviveu. Mas sobreviveu, se mata de novo. Isso é de menos. Quer dizer, é uma coisa. Então é isso aqui, ó. É cuidado obsessivo e também tem um completo abandono. Você pega aqueles moleques que fizeram aquela barbaridade com as 4 estudantes lá em Sergipe, que as meninas foram lá, subiram um morro lá para bater umas fotos para o trabalho de escola, os malacas lá, os moleques de 14, 15 anos, foram junto e arrepiaram com as moças. Depois de arrepiar, jogaram lá de cima, uma morreu, 3 sobreviveram. Aí você vai ver a história de cada um daqueles moleques, aos 8 anos já era dependente de crack. Cadê a família? Aí você vai ver o ancestral, uma mãe vivia com um monte de homem, a outra vivia com dependente também era dependente. Então não é uma família, não é um bando de desajustado. Mas isso é uma amostra do que existe. Não é? A gente vê esses comportamentos aí, esses policiais que deram 100 tiros, ouvi falar ontem aí, dos moleques lá no Rio, a gente está vendo só o lado dos malfeitores fardados. Né? Mas você não vê o outro lado lá, o que aqueles caras estavam aprontando, o que devem ter aprontado. Eu fui do Tribunal do Júri de São Paulo durante 10 anos e vi caso de justiceiro aqui de Santo Amaro ser condenado a... Já estava condenado a 100 e tantos anos de prisão, fazia parte de grupo de extermínio aqui em Santo Amaro. Sabe quem financiava? Os comerciantes. A maior parte era o moleque que eles matavam, que roubava ali, os comerciantes ficavam cheios, pagava para os negros executar. E quem comandava tudo era um militar do exército. Só que esse cara vazou e sobrou para os raia miúda. Mas você via a história ali, era tudo cara desse nível aí. E isso foi há quanto tempo? Foi uns 15 anos atrás, esse processo que a gente acompanhou lá. Bom, então a gente vem dessa situação aí, que resultam certamente nos exemplos de violência juvenil. Começou lá com o roubinho de tênis, hoje os caras roubam tudo, né? Poucos dias atrás aí apareceu aí na televisão, ali minha filha inclusive foi atingida por uma pedrada ali na Alberto de la Mare, lá, Almirante de la Mare, ali saindo da Anchieta, ela voltando do trabalho, plena 1h30 da tarde, uma viatura de polícia a um quarteirão de distância, os caras estão com uma pedra no carro dela para ela parar. E na televisão mostrou os filmes dos caras chegando do litoral numa segunda-feira qualquer,
e os caras saem correndo do meio da ilha ali com arma na mão, tentando obrigar os caras a pararem, os caras desviando. Você vai olhar tudo moleque, não é? Então é isso aí, ó. Violência juvenil, elevadas estatísticas de dependentes químicos nesse início de século. Poderíamos considerar esses efeitos a forma como a paternidade exercida na Terra? Vamos ver o que o Kardec diz. A paternidade é sem contestação uma missão e ao mesmo tempo um dever tão significativo que implica, mais do que o homem imagina ou pensa, sua responsabilidade para o futuro. Deus põe a criança sob a tutela dos pais para que esses a dirijam no caminho do bem, mas esse dado é absolutamente desconhecido e ignorado, né? Como eu disse há poucos minutos, paternidade e maternidade é acidente de percurso, não é? Os que planejam, o que pensam, são muito poucos. E lhes facilitou a tarefa, dando à criança uma organização débil e delicada que a torna acessível a todas as impressões. Mas há os que mais se ocupam de endireitar as árvores do pomar, isso é muito comum, e de fazê-las carregar de bons frutos, do que em endireitar o caráter do filho, porque até um determinado momento, se você for estudar a evolução da educação no mundo, ela começa mesmo no século XIX, com Pestalozzi, né? De Pestalozzi a gente vem a Maria Montessori, Itália, alguns métodos. A igreja cuidava de tudo com suas varas de marmelo, os padres, talvez até pedófilos da época, vai saber, né? E assim por diante. Depois houve aí um abandono, o Estado assume esse compromisso. Parece que o Maranhão foi o primeiro Estado a ter um sistema de educação pública no Brasil, no final do século XIX, né? E os pais transferiram lá para a escola a responsabilidade da educação dos filhos. Na verdade, a escola tem a obrigação de desenvolver apenas o intelecto, a instrução, a educação moral, que é essa que está se falando aqui, é obrigação dos pais, que não sabem isso. E lhes facilitou, mas aos que mais já vimos também, se este sucumbir por sua culpa, o rapaz, o filho, a filha, os pais terão que sofrer a consequência, e os sofrimentos da criança na vida futura recairão sobre eles, porque não fizeram o que lhes prometia para o seu adiantamento nas vias do bem. Chico Xavier dizia o seguinte, olha, dos milhares de casos que eu ouço, que ele recebia uma média de 800 pessoas numa sexta e sábado, numa fila que andava e cada um trazendo um bilhetinho, um problema. A maior parte dos problemas de jovens dependentes químicos é a base que não existiu. A falta de amor, a falta de diálogo, a falta de participação, infelizmente, o abandono. Órfãos de pais vivos. Aí o pai fica desesperado, casa do caminho está cheio de gente que vem pedir socorro. Quando não é o suicídio, é a dependência. Aí você vê pais, às vezes, com recursos, mas que nunca se tocaram, deram aquilo que era supérfluo para a criança, mas não deram a presença, a companhia e o amor. Porque nós necessitamos de alimento para a gente, né? E aí está o problema social estabelecido. Nesse contexto de mudanças, a visão do papel da família na busca de soluções para o caos social dominante precisa ser visto e melhor compreendido, diz a espiritualidade. Sendo os primeiros médicos da alma de seus filhos, os pais deveriam estar instruídos, porque nós somos todos doentes da alma, né? A gente vem do passado carregado de problemas, não só dos seus deveres, mas dos meios de cumpri-los. Os pais deviam, as casas, inclusive espíritas, deviam cuidar disso, né? Aqui, a Casa do Caminho, onde eu colaboro também, existe evangelização infantil, mas você olha no entorno nas outras casas, a criança está do mesmo jeito que na igreja evangélica e outras escolas que não estão nem aí. O catecismo da igreja católica também, só algumas poucas unidades que se preocupam com isso, né? E os pais muitas vezes também não confiam. Mas nos meios de cumpri-los, não basta ao médico saber que deve procurar a cura, é preciso que saiba como deve fazê-lo. Ora, para os pais, onde estão os meios de se instruírem? Isso foi escrito no século XIX, sobre essa parte tão importante da sua tarefa. Isso está dentro de obra espírita, mas os espíritas certamente ignoram. Dá-se às mulheres muita instrução hoje, né? A nível universitário, sei lá o quê.
fazem-na suportar exames rigorosos. A Argentina, a empresa de aviação importante das aerolíneas argentinas, hoje é dirigida por uma brasileira, 44 anos. Deve ter se preparado muito, ela não está lá porque ela é bonita, está lá porque é competente. Dá-se às mulheres muita instrução hoje, fazem-na suportar exames rigorosos, mas olha aqui que Kardec escreve: mas jamais foi exigido de uma mãe que ela saiba como deve fazer para formar o moral do seu filho. Continua tudo igual, ou pior. São-lhes ensinadas receitas do governo da casa, ela sabe até cuidar, administrar com competência, com muita competência, os problemas de casa e acumular os trabalhos externos. Mas se iniciou nos 1000 segredos de governar os jovens corações, aquela figura de mãe do passado que para nós teve tanta importância já não existe mais. Né? Os pais são, pois, abandonados sem guia à sua iniciativa. Quer dizer, vamos que vamos. É por isso que frequentemente tomam um falso caminho, ou obsessiva preocupação ou negligência total, onde o filho toma conta do pai por falta de disciplina e respeito. Também recolhem os erros dos seus filhos, tornado grandes, o fruto amargo. Aí vem a dependência química, vem o alcoolismo, de sua experiência ou de uma ternura mal combinada. E a sociedade toda disso recebe o contragolpe, que é aquela primeira pergunta que nós fizemos lá. Não tem que se espantar com milhares de pessoas jogadas na corrente da sociedade diariamente, sem princípios, sem conhecimento, sem nada, né? Uma vez que está reconhecido que o egoísmo e o orgulho, que é a tônica do que foi dito até agora, são a fonte da maioria das misérias humanas, que enquanto reinarem sobre a terra não se pode esperar nem paz, nem caridade, nem fraternidade. Vai ter terrorismo sim, vai ter violência sim, vai ter agressividade sim, vai ter desrespeito sim. É preciso, pois, atacá-los no seu estado de embrião, sem esperar que sejam vivazes. Foi escrito em fevereiro de 1864 na Revista Espírita. Pode o Espiritismo ajudar a remediar esse mal? Diz Kardec, sem dúvida nenhuma. E não hesitamos em dizer que só ele é bastante poderoso para fazê-lo cessar. Por quê? Pelo novo ponto de vista sobre o qual faz encarar a missão e a responsabilidade dos pais. Fazendo conhecer a fonte das qualidades inatas, eu já lhe vi antes, trago tendências positivas ou negativas para essa aqui, boas ou más, mostrando-lhes a ação que se pode exercer sobre os espíritos encarnados e desencarnados, dando-lhes a fé inabalável que vai ser cada vez mais necessária diante das grandes conturbações que vão se aproximando cada dia mais, que sancionam os deveres, enfim, moralizando com isso os próprios pais. Já prova o Espiritismo sua eficácia pela maneira mais racional da qual as crianças são educadas nas famílias verdadeiramente espíritas. Os novos horizontes que o Espiritismo abre fazem ver as coisas de maneira diferente. Sendo seu objetivo o progresso moral da humanidade, forçosamente deverá levar a luz sobre a séria questão da educação moral, fonte primeira da moralização das massas. Um dia, compreender-se-á que esse ramo de educação tem seus princípios, suas regras, como a educação intelectual, né? Em uma palavra que é uma verdadeira ciência. Um dia, talvez, se imporá a toda mãe de família a obrigação de possuir esses conhecimentos, como se impõe ao advogado de conhecer o direito. Como a espiritualidade justifica a importância de trabalhar a educação desde o início da vida? O espírito é o ser pensante que quer, aliás, o espírito que é o ser pensante que quer é que dá à carne as qualidades correspondentes aos seus instintos, como o artista imprime a sua obra material a marca do seu gênio. Desde que o temperamento é um efeito, isso é muito importante, não uma causa, os meios tentados para modificá-lo podem ser paralisados pelas disposições morais do espírito, que opõem uma resistência inconsciente e neutraliza qualquer ação. É, pois, sobre a causa primeira que se deve agir. Se se consegue mudar as disposições morais do espírito, o temperamento modificar-se-á por si mesmo sob o império de uma vontade diferente. Quando a educação for, desde o berço, dirigida nesse sentido, quando se aplicar em abafar no seu germe as imperfeições morais, como se faz para as imperfeições físicas,
o médico não encontrará mais no temperamento um obstáculo contra o qual a sua ciência muito frequentemente é impotente. A infância, então, representa valiosa oportunidade para o encaminhamento do ser na busca do melhor em si mesmo. Encarnando-se com o fim de se aperfeiçoar, o espírito é mais acessível durante a infância às impressões que recebe e que podem ajudar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir os que estão encarregados da sua educação. Em certa idade, já na adolescência, puberdade, é difícil uma transformação de caráter, pois há a educação e, sobretudo, a primeira educação que incumbe os cuidados dessa natureza. Nós não conhecemos o mistério que as crianças ocultam em sua inocência. Tão bonitinho, né? Mas lá atrás, às vezes, esteja uma figura tétrica, né? Não sabeis o que elas são, nem o que foram, nem o que serão. As crianças são seres que Deus envia a novas existências, e para que não possam acusá-lo de demasiada severidade, dá-lhe todas as aparências da inocência. Mesmo numa criança de natureza má, suas faltas são cobertas pela não consciência dos atos. Essa inocência não é uma superioridade real em relação ao que elas eram antes. É apenas a imagem do que elas deveriam ser, e se não são, é sobre elas somente que recai a culpa, porque não quiseram atender às orientações recebidas. Considerando a realidade da sociedade humana na atualidade, temas envolvendo o papel dos pais, a condição espiritual da criança, a condição de receptividade na primeira infância, devem ser revistos e ajustados às necessidades do ser humano reencarnados. O espírito dos pais tem a missão de desenvolver os filhos pela educação. Isso é para eles uma tarefa. Se nela falhar, repete, será culpado. É rebuscando a primeira causa dos instintos e das inclinações inatas que se descobrirão os meios mais eficazes de combater os maus e desenvolver os bons. Não se pode negar a influência do meio e do exemplo sobre o desenvolvimento dos bons e dos maus instintos, porque o contágio moral é tão manifesto quanto o contágio físico. O lar é o mais vigoroso centro de indução que conhecemos na Terra. A maneira de alguém que recebe esse ou aquele tipo de educação em estado de sonolência, o espírito reencarnado no período infantil recolhe dos pais os mapas de inclinação e conduta que lhe nortearão a existência em processo análogo ao da escola primária, pelo qual a criança é impelida a contemplar ou mentalizar certos quadros para refleti-los no desenvolvimento natural da instrução. As almas valorosas, dotadas de mais alto padrão moral, segundo as aquisições já feitas em numerosas encarnações de trabalho e sacrifício, constituem exceções. É aquele lá na Heliópolis que eu falei, que é o que faz a diferença. Exceções no ambiente doméstico por se sobreporem a ele, exteriorizando a vontade mais enérgica de que se fazem mensageiros, porque já são espíritos mais evoluídos. Contudo, via de regra, a maioria esmagadora de inteligências encarnadas retratam psicologicamente aqueles que lhe deram o veículo físico, transformando-se por algum tempo em instrumentos ou médiuns dos genitores, à face do ajustamento das ondas mentais que lhes são próprias, em circuitos conjugados pelos quais permutam entre si os agentes mentais de que se nutrem. Somente depois que experiências mais fortes lhes renovam a feição interior, acostumam os filhos a alterar de maneira mais ampla os moldes mentais recebidos. Quanto mais as disposições da criança são más, mais a tarefa é pesada e maior será o mérito se conseguirem desviá-la do mau caminho. Estamos terminando. Como o Espiritismo considera deva ser visto a condição e papel dos filhos, mães e pais? As crianças são seres que Deus envia a novas existências e, para que não possam acusá-lo de demasiada severidade, dá-lhe todas as aparências da inocência, como já dissemos. Mas não é somente por elas que Deus lhe dá esse aspecto, é também e sobretudo por seus pais, cujo amor é necessário à fragilidade infantil. E esse amor seria extraordinariamente enfraquecido pela presença de um caráter impertinente e acerbo, enquanto, supondo os filhos bons e ternos, que todo pai acha que o filho dele é assim, o máximo, dão-lhes toda a afeição e os envolvem nos mais delicados cuidados.
A infância tem ainda outra utilidade. Os espíritos não ingressam na vida corpórea senão para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. A debilidade dos primeiros anos os torna flexíveis, acessíveis aos conselhos da experiência e daqueles que devem fazê-los progredir. É então que se pode reformar o seu caráter e reprimir as suas más tendências. Esse é o dever que Deus confiou aos pais, missão sagrada pelo qual terão de responder, escreve Kardec. E finalizando, aliás ainda não, a natureza deu à mãe o amor pelos filhos no interesse da sua conservação. Ele persiste por toda a vida e comporta um devotamento e uma abnegação que constituem virtudes. Sobrevive mesmo à própria morte, acompanhando o filho além do túmulo. Isso nas literaturas espíritas está cheio de exemplos. Quando as crianças não mais necessitam dessa proteção, dessa assistência que lhe foi dispensada durante 15 a 20 anos, quer dizer, a faixa etária continua a mesma do século XIX, seu caráter real e individual reaparece em toda a sua nudez, é quando a gente mostra-se como realmente é, né? Permanecem boas se eram fundamentalmente boas, mas se irisam sempre de matizes que estavam ocultos na primeira infância. A mudança que se opera no caráter do indivíduo a uma certa idade, particularmente ao sair da adolescência, corresponde ao retorno do espírito à sua natureza, se mostrando tal qual era. Quando os pais têm filhos que lhes causam desgostos, não são desculpáveis em não terem por eles a ternura que teriam caso contrário, porque se trata de um encargo que lhes foi confiado e sua missão é de fazer todos os esforços para os conduzir ao bem. E o Livro dos Espíritos diz que às vezes espíritos pedem para vir em determinadas famílias para justamente se impregnar das boas ações. Por outro lado, esses desgostos são quase sempre a consequência dos maus costumes. Isso sim é uma realidade que os pais deixaram os filhos seguir desde o berço. Eles colhem, portanto, o que semearam. Finalizando, a questão... Vamos lá. Diante do exposto, a educação individual e coletiva é a única solução para o aparente caos comportamental e social observado pela sociedade humana? Diz Kardec, quando a arte da educação moral for conhecida, compreendida e praticada, o homem seguirá no mundo os hábitos de ordem e previdência para si mesmo e para os seus, de respeito pelo que é respeitável, hábitos que lhe permitirão atravessar de maneira menos penosa os maus dias inevitáveis. A desordem e a previdência são duas chagas que somente uma educação bem compreendida pode curar. Nisto está o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, a garantia da segurança de todos. Do que fala o Espiritismo que posso considerar para dar o primeiro passo no sentido de me autoeducar? Primeiro, somos espíritos imortais, preexistentes e sobreviventes à morte. Segundo, achamos-nos encarnados no planeta, uma das muitas moradas da casa do Pai, por ser mais compatível com nossa condição evolutiva. Terceiro, gastamos 15 milhões de séculos, 1,5 bilhão de anos, para, como princípio inteligente, chegarmos à capacidade do pensamento contínuo que nos diferencia das outras formas da criação. 4. Estamos revestidos de um corpo espiritual denominado pelo Espiritismo perispírito, o qual reflete nosso corpo mental. 5. Na dimensão em que nos encontramos, manifestamos-nos num corpo físico organizado com as contribuições genéticas dos que nos servem de pais, a partir dos comandos do Espírito atuando sobre o corpo físico. 6. Desde minha ascensão à condição humana, reencarnei inúmeras vezes, as primeiras num estado de quase inconsciência pela quase nulidade intelectual na faixa da simplicidade e ignorância. 7. Após no mínimo 100 encarnações, começo a despertar em mim a consciência da minha existência e destinação do nível espiritual inferior para o superior. 8. Na Terra, o instinto de conservação e preservação da espécie são as forças que me impulsionam para frente. 9. Do primeiro resulta grande número de doenças e desequilíbrios pelos excessos cometidos por não controlar ou na busca de sensações irracionais de prazer proporcionadas pela plenitude gástrica. 10. Do segundo destinado à preservação da espécie, pela insensata busca
Dê alimentação espiritual e prenda a compromissos afetivos que exigirão reparação até que minha consciência se libere dos complexos de culpa contraídos em experiências impulsivas. 11º, enfrentamos crises de relacionamento pelas reverberações de registros gravados na memória de profundidade, bem como daquele com quem compartilho tais momentos de instabilidade. Dispomos há 20 séculos das referências imprescindíveis para alcançar a paz de consciência e consequente felicidade espiritual, graças às diretrizes básicas explicadas e ensinadas por Jesus, das quais destacamos algumas. Ama a Deus sobre todas as coisas. Ama ao próximo como a si mesmo. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Não julgueis. Reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Perdoa, não 7 vezes, mas 77 vezes cada ofensa recebida. Faça ao próximo o que desejamos nos seja feito. Retribua a agressão recebida com o silêncio. Busque primeiro as coisas de Deus e tudo mais nos será dado por acréscimo. Enfim.